palavra de Deus, e depois nós começamos a falar sobre o ser de Deus. E sobre o ser de Deus, nós falamos sobre os atributos, aqueles atributos que nós chamamos de incomunicáveis, porque pertence para Deus, né? É dele e fica com ele. E os comunicáveis são aqueles que ele comunica ao homem, que também pode ser encontrado no homem, ainda que menor, mas acaba sendo encontrado no homem, né? Eu acho que a gente tem que olhar para esses atributos de Deus, os atributos de veracidade, de fidelidade, de amor, de bondade, e olhar para esses atributos e buscar entender, né, como é que a gente pode ser mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, irmãos, eu tenho tido, assim, algumas experiências, né, nessa minha jornada. Algumas são péssimas, horríveis, né, mas algumas são boas. E eu estava conversando com a igreja ontem sobre aquela questão da humanidade do Paulo. A gente vê nele, assim, o maior apóstolo mesmo que a gente tem, né, o apóstolo Paulo. Eu vejo aquele missionário, né, indo para todo lugar, e ele desce para Jerusalém quando ele é preso. Eu fico pensando, assim, que os irmãos lá deram um conselho para ele, falaram assim, entra no templo, né, tem um pessoal aí que rapou a cabeça, paga o sacrifício dessa molecada aí, se junta com eles. Irmãos, por melhor que seja o conselho, quando Deus falou com ele a última vez, ele disse assim, né, a última vez ali naquele lugar, no templo, vai embora depressa daqui, porque eles não vão ouvir o seu testemunho. Como, de fato, os judeus mesmo, eles, como grupo, né, como o grupo fariseu, ou saduceu, eles nunca aceitaram o testemunho de Paulo. Então, Deus não estava mentindo, né? Então, meus irmãos, assim, às vezes a nossa humanidade, ela sobressai sobre a nossa espiritualidade, e isso não é bom. Então, quando você olha para Jesus, né, por exemplo, o Sermão da Montanha é maravilhoso. O Sermão da Montanha é maravilhoso para a gente aprender a ser igual a Jesus. Pastor, mas a gente nunca vai conseguir, né? Isso aí é uma coisa, é muito impossível de acontecer, de ser igual a Jesus. É verdade, né? Mas a palavra de Deus nos ensina a ser como ele, né? Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, ele buscava imitar o Senhor Jesus. É uma tarefa fácil? Não, né? E por isso que eu digo, nessa minha vida de experiências, né? Então, pode ser que a gente fica mais a desejar do que qualquer outra coisa. Mas, irmãos, o cristão, ele sempre deve estar tentando, sabe? Morrer tentando. E nunca desistir. Essa aqui é a questão. Sobre esses atributos, olha, nós não vamos nunca ser amor como Deus é amor. Mas Deus espera de nós que amemos. Que eu possa amar o meu próximo, que eu possa amar as pessoas que eu, né, que o meu inimigo, mas o meu inimigo, pois bem, né? Jesus amou os inimigos. Ele conseguiu, né? Ele era homem, ele se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. Então, ele amou os inimigos para nos dar o exemplo que nós podemos amar os nossos inimigos. Um outro atributo, o atributo da misericórdia. Irmãos, talvez esse atributo ele é mais difícil ainda do que o amar o inimigo. Porque tem algumas coisas, por exemplo, algumas facetas da misericórdia, a longanimidade, a paciência, o perdão. Veja a oração do Pai Nosso, que Jesus fala, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, eu quero que Deus me perdoe, mas eu não quero perdoar ninguém. Por isso que ele diz, perdoai-nos assim como perdoamos. Parece que, irmãos, é claro que ele vai nos perdoar, mesmo que eu não perdoe uma pessoa, ele vai nos perdoar.
A questão é o tormento que a falta de perdão causa no ser humano. E justamente porque falta para ele aquele atributo da misericórdia. Então a gente tem que olhar para os atributos de Deus e tentar ser igual a Jesus Cristo. Agora, hoje nós vamos pular nesse assunto dos atributos e vamos falar da criação. A criação, por quê? Como? Quando? Deus criou o universo. Três perguntinhas simples aí. Boas perguntas, né, para começar um assunto. Por quê, como e quando? Então, por quê, como e quando Deus criou o universo? Bom, irmãos, primeira coisa, Deus criou o universo do nada. Do nada, do nada. A Bíblia ensina que Deus criou o universo do nada. Não existia matéria alguma. Pois então, a matéria seria eterna. É isso. Se tinha matéria antes de Deus criar o universo, a matéria é eterna. Não, mas não tinha, porque ela não é eterna. Então, nós entendemos isso, né? Não existia matéria alguma quando Deus passou a criar todas as coisas. Admitir a pré-existência da matéria é desafiar a independência de Deus, é desafiar a soberania de Deus. E o fato de que só a Ele nós devemos dar culto. Bem, nós damos culto a Deus por Ele ser eterno, por Ele ser infinito, e entre outras coisas. Mas se eu admitir que Deus passou a criar um mundo, porque Ele pegou alguma coisa que já existia, olha só que confusão que vai dar, né? Então, nós temos que colocar aquela coisa que já existia antes em pé de igualdade com o próprio Deus, aquela matéria, né? Seja ela qual for. Então, irmãos, por criar tudo do nada, entendemos que o fez com sentido e propósito. Deus, na sua sabedoria, o criou por sua vontade e com o fim de glorificá-lo. É por que Deus criou esse mundo? Deus criou porque ele quis, né? Mas para que ele criou, né? Não, vou estar certo que ele quis, mas para... Bom, criou para a sua glória. É por isso que Deus criou o mundo. Ele quis criar um mundo para a sua glória. Não precisa de explicação melhor que essa. O fato de Deus ter criado os céus e a terra e tudo que neles há é afirmado várias vezes na Bíblia. Bem, você, como eu, nós cremos nisso. E essa crença, ela é fundamental. O livro de Hebreus mostra como é fundamental você crer que Deus criou os céus e a terra. Eu vou pegar minha Bíblia aqui. Cadê minha Bíblia? Tá aqui do lado. Eu vou abrir aqui no livro de Hebreus. Não sei se vocês têm aí também uma Bíblia do lado, mas, meus irmãos, eu estou encantado com esse capítulo 11 do livro de Hebreus. Tenho feito alguns estudos domingo à noite sobre esse capítulo 11 de Hebreus. Mas olha aqui, a Bíblia diz o seguinte, no versículo 3: pela fé, nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, eles foram criados. Bem, nós vivemos neste mundo do qual nós chamamos Terra, que é um planeta que tem mais água do que terra, mas nós vivemos neste mundo, irmãos, e a palavra de Deus diz aqui que pela fé nós entendemos que os mundos, no plural, né, que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Praticamente destrói todas as outras teorias que existiam quando o autor de Hebreus escreveu, dizendo isso. Olha aí, né? Nós acreditamos que o mundo foi criado por Deus é pela fé. Então, nós não precisamos de um outro argumento senão a fé. Então, quando Paulo ele pregava para os gentios que não conheciam a Bíblia, ele fez isso lá em Antioquia da Pisídia, ele fez isso lá em Atenas, né? Então, quando ele pregava lá para aqueles gentios que não conheciam a Bíblia, o primeiro ponto a ser notado em sua mensagem dizia respeito ao Deus Criador. Meus irmãos, Paulo, quando pregava para um judeu, ele costumava usar os textos bíblicos. Como assim, pastor? Ele falava de Abraão, falava de Isaac, falava de Jacó, falava do Davi. Então, ele usava os textos bíblicos, falava da lei, né?
quando ele pregava para os judeus. Mas quando ele não pregava para os judeus, e como é que ele ia falar dos profetas para os ímpios, para aquelas pessoas que não conheciam o que nós temos hoje como o Velho Testamento? Eles não tinham conhecimento da palavra. Então, como é que eles podiam conhecer a Deus? Olha como Paulo, ele era um grande orador. Ele falava de acordo com a necessidade. Capítulo 14, versículo 15. E dizendo, senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens, como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, que fez a terra, que fez o mar, e tudo quanto há na terra, né? No céu e no mar. Veja só, né? Então, ele vai falar para umas pessoas lá, em Antioquia da Pisídia, que não tem a Bíblia na mão. Eles nem sabem, meus irmãos, que o primeiro homem chamava Adão, eles não sabiam disso. Ah, que absurdo uma pessoa não saber que o nome do primeiro homem era Adão. Eles não sabiam, eles não tinham a Bíblia, eles não conheciam a palavra de Deus. Só, meus irmãos, que eles podiam saber a existência de um Deus através da criação. Então, Paulo, ele usava a criação para dizer, Deus existe. E esse Deus é o Criador do céu, é o Criador da terra, é o Criador do mar, é o Criador de tudo que existe. Ele fez a mesma coisa em Atenas, no capítulo 17, no versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, segundo, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templo feito por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitasse de coisa alguma, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Paulo, para falar da existência de Deus, ele usava a criação. E veja como a criação é importante dentro da teologia de Paulo. A criação de todo o universo abarca a criação de um reino de existência invisível e espiritual. Quando nós falamos de criação, praticamente nós já falamos, irmãos, da árvore, nós falamos das pedras, nós falamos dos rios, nós falamos dos animais, do homem, da mulher, correto? Então, isso aí é uma criação visível. Mas quando nós falamos da criação de todo o universo, não abarca só a criação visível. Existe, meus irmãos, dentro dessa criação do universo, a criação invisível, né? Isso significa que Deus criou os anjos, criou os outros tipos de seres celestiais, além do homem e dos animais. Então, lá a Bíblia fala de anjos, né? A Bíblia fala dos seres celestiais, a Bíblia fala de serafins, a Bíblia fala, meus irmãos, dos querubins. Pois bem, né? Deus criou não somente os anjos, que são invisíveis para nós, mas outros tipos de seres celestiais também, que são invisíveis a nós. Além do homem e dos animais, né? Além de toda essa criação que pode ser vista. Também Deus criou o céu como um lugar para a sua presença e que é especialmente evidente, né? Ou seja, esse lugar especial que nós chamamos de céu, esse lugar que é a morada de Deus, do Deus eterno. Vamos abrir a Bíblia no livro de Neemias, né? Neemias, no capítulo 9, no versículo 6. É só lendo mesmo a palavra de Deus. E aqui está. Neemias capítulo 9, versículo 6. Só tu és o Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo quanto neles há, e e tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu fizeste os céus e o céu dos céus. Então, existe esse lugar, meus irmãos, onde Deus, ele é continuamente adorado. Esse lugar, meus irmãos, que o profeta Isaías teve aquela visão do trono de Deus, é um lugar que os anjos, os querubins ali,
Eles estão cantando 24 horas por dia, santo, santo, santo. Imagine que, enquanto eu estou pregando não, ensinando aqui, né, dando essa aula, enquanto você está ouvindo aí desse lado, lá naquele lugar tem um anjo, tem anjos, né, clamando ao Todo-Poderoso, ao Deus Eterno, santo, santo, santo. Então, Deus, ele criou as coisas que nós conseguimos enxergar, que é a criação visível, ele criou as coisas invisíveis, as coisas espirituais que podem ser visíveis ou invisíveis, como é o caso dos próprios anjos. Se Deus quer que ele seja invisível, é invisível. Se Deus quer que ele seja visível, vai ser visível, correto? Então, no Novo Testamento, Paulo afirma que em Cristo foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Agora, isso coloca em Cristo toda a criação. Não é sem lugar que o apóstolo João fala, né? Que o nosso Senhor Jesus Cristo, né? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Veja, irmãos, então, primeiro isso, quem que fez? Bom, Deus criou todas as coisas, tá? Para a gente poder responder essa primeira pergunta, né? Deus criou o universo do quê? Como, né? Do nada. Ele criou o universo do nada, criou para a sua glória, tá? Importante isso. Agora, vamos continuar nesse como aqui. Os textos sagrados ensinam ainda como o universo foi criado. Como é que Deus fez, né? Ah, bem, a gente às vezes vê algum filme maluco aí. Não tem aquele o Merlin lá, né, que ficava com uma varinha e tal, né? Deus nem de varinha precisou. Ainda que esses desenhos ou filmes sempre tentam lembrar alguma coisa que tem dentro da palavra de Deus. Não para ajudar na palavra de Deus, não, para atrapalhar mesmo. Mas eles tentam fazer isso aí. Você pode ver que esses filmes, né? Você pensa, por exemplo, O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, dizem que quem fez aquele filme lá é uma pessoa que tinha Cristo, né? Eu não sei se isso é verdade, se não é verdade. Mas o anel é o precioso, é algo muito precioso. Então você fica imaginando, né? Para nós, meus irmãos, a coisa mais preciosa que existe é o nosso Senhor Jesus Cristo. E para Cristo, a coisa mais preciosa, né, são esses pecadores que ele salva. Então, aqui, os textos sagrados ensinam como o universo foi criado. Então, diz assim: os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da tua boca, o exército deles. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Lindo esse Salmo 33, né? Lindo, lindo, lindo. Os céus por sua palavra se fizeram. Depois ele fala lá no versículo 9: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e passou a existir, né? Tudo começou com o Fiat Lux, né? Alguém, o Aurelino vai saber, o Aurelino é mais novo, ele vai saber, né? É mais velho. Você lembra daquela caixa de fósforo, Aurelino, chamado Fiat Lux? Chegou a ter alguma daquela? Ou alguém aqui já ouviu aquela caixa de fósforo? Chamava Fiat Lux, né? Hoje é mais conhecido uma Pinheiro, né? Mas quando eu era criança, tinha uma caixa de fósforo e o nome da caixa de fósforo era Fiat Lux, né? Lembro muito, pastor. Essas duas palavras significam haja luz. Lux é luz, né?
e Fiat é Aja, né? É por isso que os italianos colocou o nome do Fiat de Fiat. Haja paciência para aguentar esse carro aí, né? Não, mas é bom, viu? Eu tenho Fiat, né? É um Ninho também. Então, irmãos, olha só. Compreender tudo isso não é tarefa para qualquer um, é só para um crente verdadeiro. É só um crente, meus irmãos, que vai poder entender, de fato, que Jesus olhou e disse: haja luz e houve luz. Não existia luz. Aí Deus olhou e disse: haja luz e houve luz. E assim, meus irmãos, tão fácil para Deus, né? É fácil para Deus porque Ele é Deus. Para nós não é, né? Deus, assim, como nós somos feitos à semelhança de Deus, nós também fomos feitos, né, originalmente feitos por Deus, um poder de criação, né? É por isso que o homem está sempre criando. É por isso que, se depender do macaco, né, se depender do boi, de uma vaca, jamais ia existir um carro, jamais ia existir um palito de fósforo. É o Suassuna, né, que perguntaram para ele se ele acreditava ou não acreditava em Deus. Ele disse: claro que eu acredito em Deus. Como é que eu não vou acreditar em Deus, né? Aí ele tinha lá no paletó dele, acho que você já deve ter visto nessa entrevista, ele tira um prendedor. Aí ele fala assim: olha, será que tem uma coisa tão simples, né? Tão simples como um prendedor, ó, dois pedacinhos de madeira enganchado aqui nesse pedacinho de ferro, né? Olha que coisa mais simples que é um prendedor. E ele diz assim: e qual bicho desse mundo pode criar um negócio desse? Mas irmãos, qual bicho do mundo pode criar um prendedor? Então, isso ele, né, o Suassuna. Agora, veja só, nós lemos a Bíblia, nós lemos a palavra de Deus, nós já cremos em Jesus Cristo, que é o Criador do céu e da terra, né? Então, para nós não temos problema de olhar e dizer assim: ele tudo criou, né? Então, por isso que as Escrituras ensinam que pela fé e não pela ciência, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De forma que o que se vê não foi feito do que é visível ou aparente, né? Pela fé entendemos que Deus traz à existência as coisas que não são, como se já existissem. Essa era a fé do Abraão. Olha, irmãos, a fé do Abraão era a fé de um Criador. Veja essa fé, né? O Abraão, quantos capítulos da Bíblia o Abraão tinha? Olha, quando ele foi chamado por Deus, só tinha 10 capítulos da Bíblia, 11, né? Vamos colocar, porque ele já aparece lá no capítulo 11. Vamos colocar 11, então. Apesar de ser somente 11 capítulos que ele tinha na Bíblia para poder ler, meditar, medita estas coisas, né? Ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, não é isso que Paulo ele pede para o Timóteo. E lá está o Abraão só com aquele pouquinho de capítulo e versículo, mas veja só, esse Romanos capítulo 4, versículo 17, refere-se à fé de Abraão. Ele acreditava nesse Deus que traz à existência as coisas que não são como já existissem. Então, se Deus prometeu para ele que a Sara, que era estéril, ia ter um filho, então ele creu que Deus, que, meus irmãos, que trazia à existência as coisas que não existem, podia trazer um filho também, né, no ventre da sua esposa, mesmo que todas as coisas diziam o contrário. Então, isso só acontece pela fé, né? Então, é pela fé e não pela ciência que nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Como é que esse mundo foi criado? Pela palavra de Deus. Pronto, né? E acabou. Vai ser assim na mente do divinamente avisado, tá? Portanto, tudo que vemos, os céus, a terra, os oceanos, etc., veio a existir quando Deus os criou. Por isso Moisés cantou, dizendo: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és Deus. Ah, meu Deus tão, tão profundo, né? Nosso Deus tão sábio. Sobre a criação do homem e da mulher, isso é um estudo separado, tá? É por isso que está curtinho aí.
quando a gente estudar o homem, nós vamos falar sobre a criação do homem e da mulher. Mas, como nós estamos falando de criação de uma forma geral, então a gente tem que falar rapidamente aqui da criação do homem e da mulher. Deus criou o primeiro casal de um modo especial e pessoal. Com suas próprias mãos formou o homem do pó da terra e a mulher de uma das costelas de Adão. O homem não é um produto da evolução das espécies, como afirma o evolucionismo de Darwin. Bom, eu disse que nós vamos entrar em outra questão no próximo semestre sobre a criação do homem e da mulher, mas que é diferente do que as pessoas ensinam, né? Deus pegando, formando o homem com a sua própria mão do pó da terra, depois fazendo o Adão dormir, tirando ali, meus irmãos, uma parte do seu corpo para poder criar a esposa para Adão, uma coisa maravilhosa. Bem, Deus criou o universo para revelar a sua glória. Toda a criação tem por meta revelar a glória de Deus. Por que que Deus criou o mundo, né? O que Deus queria com isso? Tá bom. Deus queria, meus irmãos, revelar a sua glória. Ah, ele precisa disso? Não, ele não precisa disso, né? Mas aprove a Deus que fazer isso para revelar a sua glória. Mesmo a criação inanimada, né, que são as pedras, que são os rios, né? Mesmo a criação inanimada, as estrelas, o sol, a luz, o firmamento, dá testemunho da glória de Deus. A criação revela o grande poder e a grande sabedoria de Deus. Uma breve inspeção a qualquer folha de árvore, ou no prodígio da mão humana, ou em qualquer célula viva, convence-nos da grande sabedoria divina. Ele criou e sustenta todas as coisas pelo seu poder. A criação não foi um ato necessário, mas foi um ato voluntário. Isso é importante de você parar para pensar. Deus, meus irmãos, ele não tinha necessidade de criar um mundo. Ele mesmo se voluntariou a fazê-lo. Então, a criação não é um ato necessário, é um ato voluntário, né? Por isso, o livro de Apocalipse, quando os seres estão cantando, eles cantam: todas as coisas criaste por tua vontade. Eu acho muito lindo esse corinho também, né? A igreja cantava, né? Eu não sei por que parou de cantar, né? Aquele corinho: tu és digno, tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor, né? Então, é muito lindo esse corinho. Mas lá é um corinho tirado de Apocalipse 4:11, que fala que todas as coisas criaste por tua vontade. Então, ele deleita-se com sua criação, pois ela revela diversos aspectos do seu caráter. Além disso, tudo que ele criou era bom. Viu Deus que tudo que fez e que era muito bom. Olha, Deus foi criando tudo e tudo que ele fez era muito bom. Poder criar o céu e a terra, poder criar, meus irmãos, a porção seca, poder criar os mares, poder encher aquela porção seca com o verde, depois encher aqueles rios, aqueles mares com os peixes, os céus com aves. Olha a perfeição de Deus em tudo que ele faz, que sabedoria de Deus em tudo que ele faz, e ainda no final sempre é dito: era bom, né? Tudo que ele fez era bom. Viu Deus tudo que fez e era muito bom. Mesmo que hoje haja pecado no mundo, a criação material ainda é boa aos olhos de Deus. Embora a ordem criada possa ser usada de modos pecaminosos, de modos egoístas, ela deve ser tida como boa para nós. Então, irmãos, o pecado entrou e desfigurou tudo. E muita coisa se perde. Onde o pecado entra, há uma desfiguração. Muita coisa se perde. A criação de Deus. Você vai ali em alguns lugares no Paraná, ou mesmo aqui no estado de São Paulo. Eu não tive, assim, o privilégio de conhecer muitos estados do Brasil,
Mas aqui no redor você acaba conhecendo, né, alguns estados, Mato Grosso, Santa Catarina, Minas Gerais, é onde a gente consegue chegar. Mas como esse mundo é lindo. Irmãos, é muito lindo. Eu viajava com o pastor João Reto, toda sexta-feira a gente ia para Cornélio Procópio. Na verdade, ia para Uraí, né? E ele, por gentileza, me deixava em Cornélio Procópio. Eu era novinho ainda, devia ter 19 anos, 20 anos. E uma vez, ele, para talvez dar uma lição para mim, né? Ele vinha querendo me dar uma lição. Ele parou o carro num ponto onde não dava para ver nada. Ele disse: "Tá vendo, Gilberto? Metade do mundo está escondido atrás desse mato, porque era um matagal muito grande, né?" E aí parou o carro e continuou a viagem, né? Só tinha mato, né? Onde você olhava só tinha mato, não dava para ver nada. E aí então a gente pegou e foi, andou bastante. Aí chegou naquele ponto montanhoso ali no norte do Paraná, ele parou novamente, ele tinha um landauzão, e ele disse assim: "Agora olha, Gilberto, né? Como o nosso mundo é lindo, né? Como esse Brasil, ele é lindo quando não tem mato." Até hoje eu não sei se ele estava falando isso, porque eu não carpia muito o quintal lá, e né, estava feio as coisas. Mas o pastor João é um homem muito sábio. Ele, as viagens que fazia com ele, a gente sempre aprendia muito, né? Ele, ele tinha uma sabedoria assim que eu até então eu não encontrei em outra pessoa que não fosse nele mesmo. Ah, vejo, né? Vejo muitas pessoas sábias também, outros, muitos pastores maravilhosos que eu não consegui conviver, mas com ele eu convivi. E ele tinha essa sabedoria, né, de ensinar e de saber muita coisa também. Bom, meus irmãos, a, a relação entre as escrituras e as descobertas da ciência moderna. Por mais que seja moderno nossas descobertas, como elas são atrasadas, né? Como elas são atrasadas. A mais conhecida é essa do evolucionismo de Darwin, mas agora tem essa teoria do Big Bang aí, né? A explosão das poeiras, tal. Isso, os pessoal das universidades se encantam um pouco com isso. Bom, eles vão lá no telescópio deles, eles vão no microscópio deles, eles vão, né, vão buscando a origem das espécies, como colocou o nome no livro, o Darwin. Pois eu digo para vocês, né, você lê a Bíblia, você sente uma paz maravilhosa. Quando você vê como Deus criou todas as coisas. Aí você lê esses livros, eu digo para você, eu tentei, tá? Não foi má vontade minha. Eu tentei ler a origem das espécies. Aliás, por incrível que pareça, quando eu estava fazendo a faculdade de História, ali em Assis, o primeiro livro que eles deram para ler foi essa Origem das Espécies aí, né? Eu confesso para vocês que eu não consegui ler uma imundícia daquela lá. Mas olha, irmãos, veja só, vamos dar uma lida aqui. Qual que é a relação entre a Bíblia e as descobertas do cientista? Comumente, se pensa que a ciência e a Bíblia são duas vertentes que obrigatoriamente se opõem uma à outra. A ciência é inimiga da religião. A religião é inimiga da ciência. Não, 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 não fala isso. Não, não diga isso, não. Irmãos, o Salomão era um cientista. A Bíblia diz que ele fez muitas descobertas. Ele era um gênio. Então, olha, a gente falar mal, assim, não fale mal da ciência, do cientista, não. Calma, vamos, cada coisa no lugar dele. Não é verdade. A própria palavra de Deus antecipava, antecipa, né, que a ciência aumentaria. A única crítica encontrada é contra a falsamente chamada ciência, que Paulo fala da falsamente chamada ciência. Mas olha como ele fala, falsamente chamada ciência, né?
aquela usada para substituir a palavra de Deus sobre o que é a verdade. Se a ciência não deve ser vista como opositora da Bíblia, como explicar as enormes discrepâncias entre a ciência e a Bíblia, né? Se ela não se opõe, como é que a gente vai explicar essas discrepâncias, né? Essa distância que existe de ensino da Bíblia, a criação da Bíblia, para a criação colocada pela ciência. Desde que o polaco Nicolau Copérnico mostrou que a Terra girava em torno do Sol, contrariando as ideias aristotélicas e ptolemáticas do geocentrismo, onde a Terra era o centro do universo, a ciência parecia obter, assim, uma enorme vitória sobre o texto bíblico de Eclesiastes, capítulo 1, e versículo 5. Calma lá, né? Vamos lá, então, tá? Eclesiastes, capítulo 1, e versículo 5. Diz: nasce o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar, de onde nasceu. Nasce o sol se põe, e apressa-te e volta para o seu lugar, de onde nasceu. Desde quando o sol nasce? Desde quando, né, o sol ele sai do seu lugar, né? Ô, meus irmãos, aí vem esse tal do Copérnico, aí, esse polaco, aí, esse Nicolau, vem combater Eclesiastes, capítulo 1, versículo 5. Veja só. Ora, a Bíblia nunca disse que o Sol girava em torno da Terra. Você não lê isso na Bíblia. Está dizendo que o Sol nasceu e o Sol se põe. O Sol nasceu, o Sol se põe, né? Mas apenas o pregador considerava o fato do ponto de vista do mero observador. Veja só, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Só que eu tenho que pensar como é que eu vou fazer essa pergunta. A senhora está me ouvindo, irmã Fátima? A irmã Fátima Sim, está me ouvindo? pastor. Ah, Sim, sim. quando o sol está indo embora, a imagem do sol está indo embora, como é que a senhora, como é que costuma falar aí no norte? Terra poente ou sol poente? Só o poente, né, pastor? Ué, mas o sol não se mexe? Pois é, né? Pois é, né? Meus irmãos, Deus ele é sábio. Ele não é que nem a gente. E a sabedoria de Deus é tão grande que quando ele vai falar de alguma coisa, de algum assunto, é aquilo que nós já falamos da palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela fonte que um passarinho bebe. Mas se um elefante vier, bebe também. Então a palavra de Deus, ela se coloca para a necessidade do homem. Então, não é a preocupação de Deus formar cientista quando ele escreve a palavra de Deus. Não. Ele dá sabedoria para o homem descobrir as coisas, como eu já falei para vocês. Nós temos a capacidade de criação que nós herdamos do próprio Deus. Deus é o Criador, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, por isso conseguimos criar muitas coisas. Inclusive, o homem consegue criar, meus irmãos, um telescópio, onde ele pode descobrir muitas coisas aí, né? Que existe outros planetas, que existe, né, mais sóis e tal. Então, de fato, Deus deu essa sabedoria para o homem. Mas quando Deus fala assim, né, o sol se põe, o sol nasce, é assim que nós enxergamos, é do ponto de vista do mero observador, é assim que nós enxergamos. Então, Deus fala uma linguagem que nós podemos entender e nós podemos conhecer. Ele podia falar da rotação da Terra, ele podia falar em coisa e tal, né? Mas para que ele vai perder o tempo de fazer uma coisa dessa?
Então, irmãos, a preocupação do Espírito Santo não é convencer a ciência, mas satisfazer o coração fiel, que sabe dizer: eu leio, eu creio, eu adoro. Agora eu digo outra coisa, né? Nós sabemos que é a Terra que gira em torno do Sol. Não tem problema nenhum, né? E é uma descoberta maravilhosa essa aí. Mas quando nós estamos olhando, não é a Terra que está virando, é o Sol que está indo embora, é o Sol que nasce, está indo embora, é o Sol que nasce, que está indo embora. Ou seja, não tem nada errado do que a Bíblia diz. É do ponto de vista que a pessoa está enxergando, né? Então, o coração fiel, ele vai ler a palavra de Deus e vai dizer assim: eu leio, eu creio, eu adoro. É engraçado que esses cientistas, por mais inteligentes que sejam, né, eles, se for falar alguma coisa para um amigo, coisa e tal, fala, tira a foto ali do sol se pondo. Ah, é, sabidão, né? Mas o sol não está se pondo. Não, é um jeito de falar. Pois é, como Deus é misericordioso, né? Como Deus é bom. Falou de um jeito que você entende, né, meu amigo? Né, cientista? Que bom que Deus fala de um jeito que as pessoas entendem. Inclusive da salvação. Deus fala uma linguagem que nós podemos entender. Então, o crente fiel vai dizer: eu leio, eu creio, eu adoro. Com todas as interrogações possíveis que os críticos encontram, vê-se a grandeza da palavra de Deus sobre qualquer teoria, qualquer tradição já encontrada sobre as origens da terra e do homem. Você vê o quê? Você vê a grandeza da palavra de Deus, né? As religiões das nações antigas, além de crer em muitas tolices e infantilidades, fazia uso de diversas fantasias para explicar como a Terra permanece suspensa no espaço. Chega a ser cômico, né? A forma com que os egípcios, os hindus, né? A forma que os gregos, como é que a Terra para no espaço, né? Então, como é que os egípcios eles imaginavam que a Terra podia parar no espaço? Então, vamos ler aqui. Os egípcios não a imaginavam de forma redonda. Eles não acreditavam que a Terra era redonda, apesar de acreditarem que ela havia surgido de um ovo. Veja só. Então, para os egípcios, a Terra surgiu de um ovo, tá? E sim de forma plana e quadrada. A Terra era quadrada, a Terra era plana, veio de um ovo, né? Com 5 gigantescos pilares sustentando-a, um em cada canto e o quinto no meio. Porque vai que quebra, né? Então, para garantir que não vai quebrar a mesa, porque o mundo era uma espécie de mesa para eles, colocaram lá uma pilastra no meio também. Veja que coisa, né? Que pensamento é esse dos egípcios? E eles eram grandes arquitetos, né? Até hoje, olha, o homem hoje não consegue construir uma pirâmide. Parece um absurdo isso. Hoje, século XXI, o homem não consegue construir uma pirâmide daquela, porque, meus irmãos, não tem como achar uma pedra daquela, cortar uma pedra daquela e levar e colocar naquele lugar. Ah, pastor, mas como é que eles conseguiram lá atrás e a gente não consegue? Não consegue, né? Então, veja só, que no tempo lá, esse povo aí, os egípcios, eram muito inteligentes, inteligentíssimos, mas a inteligência deles levou eles a acreditar que a terra saiu de um ovo, era quadrada, era plana e tinha 5 pilastras que a sustentavam. Os gregos, com toda a sua evolução científica, artística, filosófica, né? Platão, Sócrates, Aristóteles, né? Eles diziam que um gigante chamado Atlas fora condenado por Zeus, o deus supremo dos gregos, a sustentar a terra eternamente sobre os seus ombros, conforme os padeiros carregam cesto de pão. Então, na cabeça dos gregos tinha um gigante enorme que carregava a terra, né, aqui nos seus ombros. É por isso que
a coletânea de mapas, nós chamamos de Atlas, por causa desse gigante que carregava a Terra nas costas, coitado, com a cabeça para baixo. E aí tem mais, né? Porém, se alguém lembrasse de perguntar em que o gigante Atlas apoiava os seus pés, os gregos não iam saber responder, mudavam de assunto. Mas vem cá, o gigante está sustentando a Terra, e quem está sustentando o gigante? É como essa mesa aí. Quem está sustentando aquela mesa? Continue, né? Vamos para mais um aí. Obrigado, Daniel. Os antigos hindus diziam que a Terra estava apoiada sobre as costas de um imenso elefante. Vocês sabem, né? Os hindus são muito ligados com os animais. Para eles, todos os animais têm expressam uma divindade. Então, a Terra estava apoiada nas costas de um elefante. O elefante, por sua vez, estava apoiado no casco de uma grande tartaruga. E esta tartaruga nadava nas águas de um imenso oceano cósmico, espacial, sabe? Né? Quão grandiosamente, acima de todas essas fantasias, estava o patriarca Jó, que é do tempo do Abraão, quando ele escreveu por volta dos 16 séculos antes de Cristo, ou seja, há quase 4.000 anos atrás, sobre a inspiração do Espírito Santo, o Jó escreveu: Ele, que é Deus, estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Porque a terra, meus irmãos, paira sobre o nada por causa da lei da gravidade. Olha, como era sábio o nosso Jó. Dizem que o livro de Jó é o livro mais antigo que tem na Bíblia. E ele já estava explicando lá que a terra pairava sobre o nada. Nenhum cientista teria definição melhor para a invisível força da gravidade do que esta empregada por Jó. Como o velho patriarca veio a saber disso, ele aprendeu com o maior físico do universo, que é Deus, antes mesmo de Copérnico ou Galisteu afirmarem que a Terra era redonda. Isaías, um simples profeta judeu, sem nenhum telescópio, ele afirmou que ele, Deus, está sentado sobre o círculo da Terra. A única maneira racional de se entender tudo isso é supor que o autor da Bíblia compreendia perfeitamente bem a ciência. Veja só, não somente a Bíblia já ensinava que a terra pairava sobre o nada, como a Bíblia já dizia que a terra era redonda. O que faltava para esse pessoal era crer na palavra de Deus. Os judeus costumam dizer que antes de Copérnico, que Copérnico copiou essa ideia de um cientista judeu, né, do século XV, e definiu que a Terra era redonda. E ele definiu que a Terra era redonda justamente usando esse texto de Isaías 40. Por isso, meus irmãos, acertou quem creu na Bíblia. Acerta quem crê na palavra de Deus. Sempre vai ser assim, né? Isso não quer dizer que a ciência é ruim. Quer dizer que os cientistas que usam mal a ciência, eles é que são ruins. Mas a ciência não é ruim, de jeito nenhum. Vamos partir para outra aí, né? Agora, assim que Darwin, né, lançou o seu livro sobre a origem das espécies, em 1859, muitos têm se debandado para a teoria do evolucionismo. Viajou por alguns países do mundo, colheu alguns ossos e plantas e pronto, chegou à conclusão da origem dos seres vivos. Esse cientista, né, ele veio aqui no Brasil, ele veio na Amazônia, ele pegou umas Vitória Régia lá, ele pegou uns macaquinhos, ele pegou, meus irmãos, uns bichinhos, umas minhoquinhas, ele juntou umas lesmas,
Depois ele foi lá na África, fez a mesma coisa. Depois ele foi na Ásia, ele passou muitos anos viajando no mundo, fazendo a sua coletânea, sabe? E aí ele chegou a uma grande conclusão, tá? A origem dos seres vivos. Ele disse o seguinte: por essa teoria, acredita-se que as substâncias vivas deram origem ao primeiro material vivo. Olha só. Substâncias vivas deram origem ao primeiro material vivo. Eu pergunto para você, se é substância, não é a mesma coisa que material? Não, deixa para lá. Né? Que em sequência se reproduziu e se diversificou, gerando todos os organismos extintos e existentes. Veja só, na cabeça dele, meus irmãos, uma coisa gosmenta virou uma ameba, que essa ameba virou, meus irmãos, ali, tipo um sapinho, aquele sapinho virou um peixinho, aquele peixinho virou um bichinho que já podia sair daquela água, e aquele bichinho que podia sair da água foi virando um gatinho que virou uma jaguatirica, que virou uma onça, e aí vai. Já de uma outra mutação, foi virando, até que virou o macaco virou o homem. É a origem das espécies. É assim que eles definem a criação do mundo. Tal teoria tem problema para sobreviver mesmo entre os cientistas modernos, porque os cientistas modernos hoje já não acreditam mais nisso, né? Pois comprova-se que as espécies, desde então, continuam sendo as mesmas. O homem continua sendo o homem, o macaco é o macaco. Felizmente para nós, papagaio fala, mas ele continua sendo uma ave e não um ser humano. Veja só, eu tenho 52 anos. Eu não sou nem uma pessoa nova, também não posso ser considerado uma pessoa velha. Não sou nem novo nem velho. Mas nesses 50 anos, para mim, todos os macacos continuam sendo macacos. Todos os peixinhos, as amebas, são amebas e peixinhos. Eles não vão virar um gatinho que vira uma onça. Isso é claro, isso é evidente. Porque não existe isso. Na multiforme sabedoria de Deus, ele pode ter criado animais, meus irmãos, diferentes dentro da sua criação. Ele faz isso aí. Mas não quer dizer que esses animais, eles são resultados desse evolucionismo, né? O ser vai se evoluindo até que se torne um ser humano. Aliás, o ser humano não está evoluindo muito, não, né? Está ficando cada vez mais burro, né? Está ficando cada vez mais egoísta, cada vez mais pecador. Era para ter melhorado, né? Já que tem essa teoria da evolução. Então, a criação do pó da Terra, que aparentemente parece apenas crendice, tem sido ajudada até pelas descobertas modernas, pois a forçada teoria do Big Bang não é nada senão uma explosão de poeira. E que são poeiras, senão pó da terra? Ora, a Bíblia diz que tu és pó e ao pó voltarás. Na teoria do Big Bang aparece a poeira lá. Meus irmãos, eles têm que inventar alguma coisa, né? Mas no que está escrito na palavra de Deus, o homem também veio de poeira, só que foi criado pela própria mão de Deus. Sobre os 6 dias da criação e o tempo estimado de 24 horas para cada dia da obra criada, a Bíblia está aberta. Dizem os cientistas que a Terra tem no mínimo 5 bilhões de anos. Exagerado? Talvez não. Isso quando compreendemos que não é nada diante de um Deus eterno. O mundo tem 5 bilhões de anos. Está tudo bem, meu amigo. Se você quer crer nisso aí, não tem problema nenhum. Pode ter 10 bilhões, pode ter 1 trilhão de anos. Não, mas aí é muito. Não, é pouco. Para a eternidade é pouco. Né? As correntes cristãs admitem mais de uma teoria sem que se perca a credibilidade da palavra de Deus.
Ela continuaria sendo inerrante se os dias da criação fossem 6, e se esses dias representassem 6 eras distintas. Com certeza há muito a se dizer sobre o espaço que se abre entre o verso 1 e o verso 3 do primeiro capítulo do livro de Gênesis. Tem a protocriação, depois tem a outra criação. Dizem que, no princípio, criou Deus os céus e a terra, né? Diz que isso foi uma criação. A terra era sem forma e vazia, né? E havia trevas sobre a face das águas, tal. Então, diz que aí, meus irmãos, o mundo virou um caos. E aí, como o mundo não pode virar um caos, disse Deus, haja luz, né? E houve luz. Deus começou a consertar tudo de novo. Ora, ora. O que não falta também é crente que, sabe, é bitolado em ficar achando pelo em ovo, querendo descobrir como é que era o nome da esposa do Caim, querendo descobrir coisas absurdas que a Bíblia não fala, que não traz crescimento espiritual nenhum. E crescimento espiritual vai trazer para mim saber se 6 dias, se é 6 eras diferentes. E crescimento espiritual vai trazer para um crente uma bobagem dessa? Meus irmãos, eu prefiro crer simplesmente no que está escrito. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Isso dá uma paz, mas dá uma paz para nós, né? Então, irmãos, teriam razão os cristãos que admitem que a terra não foi feita para ser um caos, segundo Isaías 45:18, e, portanto, houve uma criação completa e perfeita anterior ao Gênesis 1 e 2? Eles têm razão de dizer isso? Bom, por que está escrito lá em Isaías 45:18 que Deus não criou o mundo para ser um caos? Ah, e tinha um caos lá no versículo 2, né, pastor? É, por isso que Deus teve que criar de novo. Ali não está dizendo nada. Por isso que eu estou, meus irmãos, assim, só fazendo essa ressalva. Por que complicar? Sendo que Deus já falou que as coisas encobertas para Deus estão encobertas. E as reveladas são para nós, que são os homens. Para que perder tempo com umas coisas dessas? Não tem necessidade. Não tem, né? E que essa protocriação foi desfeita com a queda dos anjos. Lá vem o pessoal, né? Deus criou os céus e a terra, e tinha todos aqueles anjos, tinha todos aqueles dinossauros, tinha todas aquelas coisas, né? Depois Deus acabou com o mundo, fez um caos lá, né? E a terra ficou sem forma, vazia, e Deus teve que criar tudo de novo. Não, não, né? Vamos continuar aqui. Para eles, antes do caos, existiam cidades e homens que foram destruídos há algum tempo entre o verso 1 e o verso 2. Estariam ali os dinossauros, é o que eles dizem. Outros cristãos dizem que o capítulo 1 de Gênesis apresenta apenas uma ordem lógica e não é uma ordem cronológica. Outros ainda creem que os 6 dias são 6 eras distintas. Afinal, dizem eles, para Deus um dia pode ser 1000 anos e até mais do que isso. Na verdade, todas essas teorias tentam apenas conformar a palavra de Deus com as descobertas científicas para sossegar o coração descrente. Então, eles querem pegar versículos da Bíblia, partes da Bíblia, e colocar dentro da teoria dos homens, para sossegar esse coração que é descrente. Mas o coração crente não precisa disso. A Bíblia não se serve a esse propósito. A revelação é para os crentes e não para os descrentes. A preocupação do crente não está em quando este mundo foi formado, nem nos animais extintos, mas que um dia ele será totalmente destruído e no seu lugar haverá novos céus e nova terra. Então, eles querem se preocupar tanto com o mundo que já se foi, né, lá atrás, o mundo das pirâmides, o tempo do Abraão, né? Nós podemos conhecer alguma coisa, muito hipoteticamente, mas a nossa preocupação deve ser que esse mundo, meus irmãos, ele passa, e com ele as suas concupiscências, e a palavra de Deus não vai passar. A promessa de Jesus, quando lá no capítulo 16 de João, 14, né, ele fala, não fique com o coração assustado, não. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos um lugar para que onde eu estiver, estejais vós também.
Então, a preocupação do crente não está em quando o mundo foi formado, nem que animais foram extintos, mas que um dia ele será totalmente destruído e no seu lugar haverá novos céus e nova terra. Né? Vamos continuar aí. Acabou? Não, ainda tem um pedacinho, né? A ciência e o que existe de fato. Afora os delírios da falsamente chamada ciência, a verdade é que as descobertas arqueológicas ajudam em muito o relato de Gênesis sobre a criação, sobre o início da civilização, entre outras descobertas. Então, eu não critico a ciência. A ciência, quando ela é bem usada, ela só favorece a palavra de Deus. Por exemplo, sobre a criação, sobre o início da civilização, né? Algumas perguntas simples podem nos servir de exemplo para essa cooperação das descobertas. Por exemplo, qual é a civilização conhecida mais antiga no mundo? Sabe qual que é? É a dos Sumérios. Sabe de onde vem a palavra sumério? Vem de Sinear. Quando o pessoal lá do Noé foi marchando para o Oriente, descendo, 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 eles ficaram estabelecidos naquele vale, o Vale de Sinear, da onde saiu a palavra Sumério, a civilização mais antiga do mundo, conhecida no mundo, é a do Sumério. Qual é a escrita mais antiga do mundo e onde ela se situava? Então, irmãos, a escrita mais antiga do mundo também é dos Sumérios, que é aquela escrita cuneiforme, né? E onde ela se situava? Lá na terra do Abraão. E Deus não chama o Abraão lá daquela terra, lá? Qual o nome da cidade mais antiga do mundo? As respostas, como veremos, são apenas reflexos da Bíblia. Então, conhecer a palavra de Deus, né, é muito bom, porque você conhece o princípio de tudo. As civilizações mais antigas que comprovadamente conhecemos são os sumérios e os acadianos. Todas as duas estão localizadas na Mesopotâmia, entre o rio Tigre e Eufrates, e datam suas origens em meados do quarto século antes de Cristo, ou seja, aproximadamente 3.500 anos atrás. Alguns datam entre 5.500 e 4.000 a.C. Dali também, da mesma época, saiu a escrita mais antiga do mundo, a cuneiforme, e perto dali o hieroglifo, que é o egípcio. Né? O relato bíblico de Gênesis 10 apresenta seu princípio, seu fundador e sua expansão. Nada na ciência pode desacreditar o relato bíblico ali encontrado. A cidade de Ur, de onde se originou Abraão, pertence ao antigo Império dos Sumérios e era uma das suas principais cidades daquele tempo. Sobre a cidade mais antiga do mundo atualmente, em pé, é a bíblica Jericó. E o crente ri de tudo isso e diz: Eu já sabia. Antes que os historiadores descobrissem tudo isso, a Bíblia já relatava com precisão milimétrica. Né? A ciência, meus irmãos, quando bem usada, ela só confirma ainda mais a palavra de Deus. E é assim. Então, irmãos, nós estamos. Acho que tem mais um pedacinho aí ainda? Tem, né? Falam tanto de eras e épocas, mas o calendário mais antigo que temos notícia é o chinês. E por ele, desde 10 de fevereiro de 2013, quando escrevi isso aqui, estamos somente no ano de 4.711. Já os judeus estão no ano de 5.773. E nós no ano de 2013. Tanto faz. Por mais que se mexam nos relógios e no tempo, não poderão chegar a uma conclusão melhor do que esta que é dada pela palavra de Deus. O pregador avisou que o aumento da ciência é o aumento da dor. Que me valerá saber quantos anos tem o mundo? Carbono 14 não ajuda em nada, viu? Saber quantos anos tem o mundo. Eu nem quero saber quantos anos tem o mundo, mas para algumas pessoas isso é importante, né? Eles querem saber quantos anos tem o mundo.
e ainda nem sabe que esse mundo está condenado, prestes a ser destruído. Eles querem saber quantos anos tem o mundo, como o mundo foi criado, mas eles não sabem o básico do Criador, não sabem o caminho da salvação. É uma pena tudo isso. Bom, essa é a nossa aula sobre criação. Quero agradecer vocês por permanecer comigo aí, né? Hoje nós passamos um pouquinho. Até o Danielzinho chegou aí com a gente, né, Daniel? Percebi que a tua mãe parece que estava junto com a gente um pouco. Muito bom. Alguém tem alguma pergunta? Pastor, eu só queria perguntar uma coisa. Pela apostila que eu tenho impressa, eu venho acompanhando todas as aulas. Para mim, só tem mais uma parte, que é a Trindade. Tem mais alguma coisa que eu não imprimi, ou que ficou para trás? Não tem Eu essa gosto de parte, ler. não tem essa parte da criação? Eu tenho até agora, está certinho, estou seguindo todinho pela apostila. Passei Né? a criação, e a próxima aula é a Trindade. Aí Ah, acaba a parte da Trindade, não tem mais nada. sim, é porque quando eu mandei para o Daniel, eu não tinha conseguido colocar a. Eu tinha perdido, essa que é a verdade, sabe? Como eu mudei de computador, o meu computador estava lá em Galha, uma parte dele, né? E aí o que aconteceu? Eu peguei e falei, vou ter que buscar o velho computador, formatar e tal. E nesse que eu tinha aqui, eu só tinha essas aulas. Mas nós temos a aula da providência divina, nós temos a aula da soberania de Deus, né? Nós temos mais aula ainda, viu, irmã? Ah, então você manda, por favor, porque eu gosto de Eu vou mandar. imprimir, Eu e eu vou gosto mandar. de imprimir, estudando e seguindo. Você está falando, eu estou aqui seguindo, não pelo que está aí no slide, mas eu sigo pela minha apostila, e vou grifando. O professor sabe como é que é, né? Então eu falei, Não nossa, é, mas nós já estamos assim, realmente, não tem muito mais, não, sabe? Nós vamos falar da Trindade aí, tá? Da soberania de Deus, né? Vamos falar também. E aí eu vou mandar pro Daniel, aí o Daniel consegue colocar no grupo. Ele tá, consegue, né? para eu imprimir. Tá bom, obrigado de lembrar, viu, irmã? Ah, beleza, então. Boa noite, bom Boa noite. descanso. Até E quarta, se Deus permitir. tá, um abraço para todos aí. A veinha tá mandando um abraço também. Eita, dá um beijo nela para mim, né? Ela tá escutando. Fala, mãe. Não, eu retribuo o beijo, o abraço e o desejo de vê-lo pessoalmente, ver, né? Estar Ah, junto, né? Que viu, ver é um pouco impossível. O um impossível é Deus abraço. prestar. Tá bom, Só, irmão. eu só era uma Que pessoa Deus muito abençoe a sua família, a sua igreja. E não esqueçam de orar pela nossa igreja aqui, a Igreja Batista. ore por nós também, nós estamos É, precisando.